Oi, gente, tudo bem? Feliz Halloween e hoje o desenho vai ter esse tema. E o nosso Travessuras ou Gostosuras vai ser diferente, vai ser lápis barato versus lápis caro e se realmente é necessário você ter um kit muito grande de lápis de cor para conseguir fazer desenhos incríveis. Para a gente conseguir dividir o caro versus o barato, eu resolvi fazer um traço no meio já para orientar o meu desenho e ficar bem nítido o lado caro versus o lado barato. E o primeiro passo é muito claro, então vamos fazer o rascunho. Eu resolvi fazer um espantalho com cabeça de abóbora e algumas abóboras embaixo para a gente conseguir usar bastante cor nesse desenho. Então, bora para os materiais. Esse aqui vai ser o kit de lápis barato que eu vou usar. Desse lado aqui eu vou usar só esse lápis de cor e desse outro eu vou usar esse kit gigante de lápis da Faber-Castell. Começando na parte barata, eu gosto desses lápis, eles são lápis da Acrylex e eu acho o grafite super macio. Uma vantagem desse tipo de grafite é que as cores ficam bem presentes e bem vivas no papel, como esse laranja. Isso também influencia no degradê, porque as cores se misturam com muito mais facilidade. Como desse lado eu tinha uma quantidade muito limitada de lápis e de tons de cores, eu resolvi criar novas, usando eles de uma forma um pouquinho diferente. Eu fui construindo camadas. E o que isso quer dizer exatamente? Bom, basicamente eu passei o lápis de uma forma um pouco mais fraca e fui acrescentando outros tons e outras cores por cima para ir criando uma cor nova e também para ir criando uma dimensão diferente no desenho. Usando essa técnica, você consegue, além de construir cores novas, usar a própria cor para fazer sombra. Um exemplo é a blusa que eu coloquei no espantalho. Eu queria criar um roxo meio azulado, então eu usei essas duas cores para criar um tom novo. E para calça, como eu não tinha um tom de verde água, eu criei ele usando azul e verde em duas tonalidades parecidas, de preferência duas tonalidades claras, porque quando você vai sobrepondo, ela vai escurecendo também. A construção da abóbora foi 100% camada, então eu comecei com uma cor mais clara e eu fui escurecendo principalmente os cantos e fui trazendo a cor para dentro para criar essa ideia de textura e também de volume na abóbora. E nesse momento eu cometi um grande erro. E foi nesse momento que eu percebi o meu erro. Eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? Então eu resolvi apagar e tentar tirar o máximo que eu conseguisse de grafite dali. Eu tava curtindo tanto o processo que eu nem me liguei que eu passei pro outro lado e ficou desse jeito. Eu estraguei o desenho, mas não tenho o que fazer agora, então é isso. Ficou horrível. Depois disso, eu resolvi continuar pintando e ficar bem concentrada para não deixar isso acontecer de novo. Eu resolvi deixar a linha do desenho tão sutil que separa um lado do outro que até eu não enxerguei. Como eu tinha comentado da força com vocês, dá pra ver bem agora que eu tô fazendo na parte do portãozinho de madeira, que eu pintei bem clarinho e depois eu passei o mamão um pouco mais escuro em alguns cantos pra dar um pouco mais de textura e sombra nele também. E ali eu só tinha um tom de marrom, então é bem tranquilo, você consegue usar e fazer várias coisas bacanas com apenas um kit de 12 cores. Então vamos pra parte de cara, porque agora a gente vai conseguir ter certeza se a diferença é significativa ou não.
Já comecei pela abóbora porque a base dela estava levemente pintada, então eu resolvi passar alguns tons de amarelo e laranja para ir construindo ele novamente. O que eu gosto muito do lápis da Faber é que mesmo pintando com ele suave, eu não tenho tanto problema com pontos branquinhos. Já o lápis da Acrylex, por mais que ele seja super macio, ele acaba deixando pontos brancos, então não fica aquela cor homogênea na hora de colorir. Uma coisa muito legal em ter uma grande variedade de lápis de cor é conseguir brincar com os tons quentes e com os tons frios. Isso, querendo ou não, faz ter uma diferença no desenho e você consegue construir uma narrativa bem interessante também. Porque caso você não saiba, as cores também contam a história do desenho. Nessa abóbora vai ficar bem claro o que eu quis dizer. Normalmente eu coloco os tons mais claros pra dentro e os mais escuros pra fora. E eu vou trazendo o escuro pra dentro aos pouquinhos pra dar essa questão do volume da abóbora mesmo. E é claro, eu utilizo isso pra vários outros tipos de desenho e pra outras formas também. Nessa parte da grade, eu usei 2 tons de marrom diferente, mas eu tentei fazer muito similar do que eu tinha feito na outra, para vocês conseguirem ter uma base de como fica. Até porque se eu mudasse muito a forma que eu tava colorindo de um lado pro outro, ia fazer diferença no resultado. Então eu tentei trazer exatamente o que eu tinha feito no outro, só que desse lado com muitos outros tons. Como a camiseta de lá, eu usei 2 tons para construir e a calça também, eu resolvi fazer a mesma coisa desse lado para vocês conseguirem entender a diferença de um lápis para o outro e também da questão de qualidade de lápis. E nessa parte da cabeça, eu só repliquei exatamente as mesmas coisas que eu fiz na abóbora do chão. A única diferença é que nessa tinham olhos, tinha a boca e o narizinho. Então eu tive que passar um tom mais escuro nisso pra mostrar um pouco mais de sombra. Porém, a parte da abóbora mesmo foi muito similar do que eu tinha feito antes. E novamente eu cometi um baita de um erro, porque eu usei o mesmo tom de verde para pintar em toda a parte de baixo, porém eu consegui me corrigir no final. Como o tom de lápis verde era bem mais vivo, eu resolvi passar por cima, que já dava pra ver a diferença que ia ficar. E esse foi o resultado.
Reparem que a quantidade de lápis de cor não faz diferença, os dois lados ficaram super bonitos. Então assim, se você tiver uma quantidade pequena de lápis de cor com pouca tonalidade, dá pra fazer desenhos incríveis também. E assim a gente pode ver que é a questão de você saber usar os lápis de cores. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!